Netanyahu se reúne com líderes evangélicos. Isso mesmo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne com líderes evangélicos. Um encontro discreto, mas de enorme importância, aconteceu entre o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e importantes líderes evangélicos como pastores. Enfim, essa reunião aconteceu nos Estados Unidos. O Jerusalém Post, que é um site muito importante em Israel, que está cobrindo a guerra em Israel, o conflito em Israel, publicou o seguinte: olha, um encontro discreto, mas de enorme importância, aconteceu entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e importantes líderes evangélicos. Enquanto muitos veículos noticiaram apenas a reunião, poucos explicaram por que ela pode ter um peso político-diplomático tão significativo. Então, neste vídeo, vamos analisar os fatos apresentados pela reportagem e entender por que essa aproximação continua sendo relevante entre Israel e os evangélicos. Olha só, Netanyahu se reúne com líderes da comunidade evangélica para discutir a guerra com o Irã e o combate ao ódio. Tanto os líderes evangélicos quanto Netanyahu enfatizaram a importância da unidade e do apoio entre as duas comunidades. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e sua esposa, Sarah Netanyahu, reunindo-se com líderes da comunidade evangélica em Washington, fizeram uma reunião ali com líderes evangélicos, pastores, para tratar sobre Israel. Sabemos que Benjamin Netanyahu ele já deixou bem claro que os evangélicos cristãos são amigos de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu discutiu a guerra com o Irã, com os líderes da comunidade evangélica e com quem se reuniu na quarta-feira, ou seja, ontem, durante sua viagem a Washington. Os líderes comunitários deram as boas-vindas a Netanyahu nos Estados Unidos e agradeceram-lhe o envolvimento de Israel na guerra com o Irã, apoiando-o em sua luta, o eixo do mal iraniano, segundo o comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Essas notícias que saiu no Jerusalém Post. O primeiro-ministro disse aos líderes que tanto os judeus quanto os cristãos evangélicos são descendentes, olha só, dos hebreus originais da Terra Santa. E somos a primeira parte dessa herança judaica cristã que prezamos e que deu ao mundo a civilização e liberdade e a fé. O mundo está sob ataque da crescente onda de antissemitismo e anti-evangelicalismo, acrescentou Benjamin Netanyahu. Não é por acaso que os dois estejam sendo atacados em conjunto, porque somos um só. Isso aqui é uma análise importante da matéria, que Benjamin Netanyahu falou o seguinte: olha, tanto os judeus, tanto os evangélicos são descendentes dos hebreus. Olha que legal isso, hein? E é de fato a verdade isso. Da Terra Santa, que prezamos um mundo civilizado, de liberdade e a fé. Palavras de Netanyahu. Netanyahu convocou os líderes evangélicos para lutar e lutar. O primeiro-ministro prosseguiu seu discurso com um apelo para que os líderes lutassem ativamente contra o antissemitismo e o anti-evangelicalismo, dizendo-lhes: levantem-se, acordem e não se acovardem. Palavras do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Tanto os líderes evangélicos quanto Netanyahu enfatizaram a importância da unidade e do apoio entre as duas comunidades. O primeiro-ministro encerrou seu discurso agradecendo os líderes comunitários. Olha, sou muito grato a vocês pelo apoio constante e pela constância e amizade. Agora é hora de lutar. É isso aí, concluiu ele. Olha, agora a minha análise sobre essa reunião de Netanyahu com os líderes evangélicos. Primeiro, o encontro de Netanyahu com líderes evangélicos ocorreu em um momento de grande pressão internacional sobre Israel.
Entre os assuntos discutidos estavam o apoio internacional e a segurança de Israel e o fortalecimento das relações com comunidades evangélicas. Hoje existe um enorme movimento de apoio a Israel dentro do meio evangélico, especificamente nos Estados Unidos. Muitas organizações visitam Israel, promovem ajuda humanitária e defendem o país perante autoridades americanas. Esse apoio pode influenciar debates políticos e a percepção pública. Agora, uma análise geopolítica sobre esse encontro de Netanyahu com líderes evangélicos. Você que está aqui pela primeira vez, olha, obrigado aí pela sua presença. Deixe seu like, seu gostei. Você é muito mais do que bem-vindo, porque você é especial e muito mais do que especial. Olha aqui, Israel busca fortalecer alianças internacionais e apoio de líderes religiosos, que também pode contribuir para ampliar a influência diplomática em tempos de conflitos regionais. Relações internacionais sólidas podem ganhar ainda mais importância. Para muitos cristãos e judeus messiânicos, acontecimentos envolvendo Israel despertam interesse à luz das escrituras. Ou seja, por isso que essa matéria que estou dando para vocês aqui é muito importante, porque isso tem um interesse, né, porque envolve o despertamento sobre Israel e o interesse à luz das escrituras e sobre as nevuot, ou seja, profecias que estão se cumprindo de acordo com a Bíblia. Daqui a pouco vou falar sobre o Sinédrio, hein? Vamos lá. Olha só, estamos acompanhando acontecimentos que unem política, diplomacia e religião. Continuaremos observando os próximos desdobramentos para entender como essas relações evoluem. Então aí, um encontro muito importante para mim, um encontro muito significativo entre Benjamin Netanyahu e líderes evangélicos. Isso é muito importante. E sabe que eu fiz aqui uma análise de leitura nessa matéria? Temos eleições esse ano, não estou aqui falando de eleições, não estou falando sobre candidato A, candidato B, quem vai ganhar, quem vai... Não é isso. Estou falando sobre Bíblia, profecia. Se o candidato à presidência Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, ganhar as eleições esse ano, eu não sei se ele vai ganhar, só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. Eu aprendi muito isso com os judeus, que Deus é quem coloca as pessoas no poder e ao mesmo tempo Deus as tira do poder. Então Deus é quem sabe. Olha, Benjamin Netanyahu já declarou apoio ao Eduardo Bolsonaro, que é defensor de Israel e amigo de Israel. Se o Eduardo Bolsonaro ganhar as eleições, eu acredito que Benjamin Netanyahu com certeza estará aqui no Brasil, juntamente com o presidente Donald Trump, porque a relação entre o Brasil, Israel e Estados Unidos não são uma relação assim boa, porque sabemos que o presidente atual ele é contra Israel, ele é antissemita, isso é um fato. Então, se o candidato Eduardo Bolsonaro ganhar essas eleições, gente, o Benjamin Netanyahu com certeza estará aqui no Brasil juntamente com o Donald Trump e tendo aí encontro com líderes evangélicos para discutir sobre apoio a Israel e dentre outras possibilidades sobre religião e política, até porque o presidente dos Estados Unidos, Javier Miller, ele é um apoiador total de Israel. Então, ou seja, Brasil e Argentina é um país colado no outro. Então, e a intenção de Trump é fazer com que todos os países, todos os candidatos à presidência da direita ganhem as eleições, ok?